sejam muito bem-vindos ao Encontro. A minha convidada de hoje é uma mulher extraordinária. Ela é meiga, sensível, comprometida com o reino e tem um coração enorme. Eu tô falando de Laís Ozzy. Maravilhosa! Que coisa boa, gente! Uma das características principais dela é confiar nas pessoas improváveis. Ela vê potencial onde não tem. Verdadeiramente uma mulher de Deus, serva, estudante de psicologia, mãe. Bem-vinda! Ai, obrigada, tô muito feliz! Muito mesmo, porque eu sei que esse projeto nasceu primeiro no coração de Deus, é de tanta sensibilidade, sabe? E eu sei que vai alcançar muitas pessoas, tenho certeza disso. Bom, eu queria saber de você o seguinte... Vou me acomodar aqui, calma aí. Acomoda aí, fica à vontade. Você sempre foi da igreja, né? Assim, durante a sua fase de adolescência, de criança ali. Sempre. Mas me conta qual foi a experiência que você teve com o Senhor. Então, na verdade, eu acho que não, assim, eu tive a virada de chave quando, na adolescência, e depois uma outra virada de chave já na vida adulta. Mas assim, eu nunca fui do mundo, né, como você sabe, e eu acho que tudo isso fez a pessoa que eu sou hoje. Eu sou fruto de uma semente de escola dominical, eu sou fruto de uma semente de vai pra igreja sim, você não tem escolha. E eu acho que naquele momento, quando a minha avó lançava essa semente, porque minha mãe sempre trabalhou o dia inteiro, então ela não tinha muito essa rotina comigo. Eu sou fruto dessa semente, sabe? De escola dominical, de não perguntar muito o que o filho quer quando é muito pequeno, não. De ensinar os valores, né? E esse somatório de coisas me trouxeram até aqui. E aí, quando eu era adolescente, eu fazia parte do Ministério de Coreografia. Eu acho que toda pessoa que participou do Ministério de Coreografia. E a gente dançava dança profética, né? Tinha as coreografias, mas tinha muita dança profética na época. E aí, numa determinada dança profética dessa, na adolescência, eu lembro que eu tava dançando, né? E eu sempre fui muito entregue, sabe? Eu sempre... reconheci o Senhor como soberano, né? E aí eu tava totalmente entregue lá na dança e eu lembro nitidamente de eu começar a dançar balé, mas assim, eu nunca fiz balé na vida, né? Então eu tenho certeza que foi de fato o Espírito Santo que me tomou dentro da igreja e eu comecei a dançar. E depois eu fui ver os vídeos, eu falei assim, gente, nem dançar assim, eu sabia. E a segunda virada de chave foi quando eu... vivenciei o meu divórcio, né? E naquele momento o Senhor, ele de fato me resgatou. Você falou da coreografia, né, do ministério. Foi um ministério na nossa vida que ele ajudou a gente a se fortalecer, né? Verdade. Toda a parte de disciplina, você precisa vir para a escola dominical, porque senão você não vai dançar. Isso fortalecia a gente, não, preciso acordar cedo, preciso ir para a escola dominical. Eu acho que eu tomei tanto gosto de escola dominical, de acordar domingo de manhã para ir, que hoje em dia eu só vou ao culto domingo de manhã. Eu também só vou domingo de manhã. Eu acho que criou esse hábito dessa disciplina, tipo, não, vai ser melhor a gente realmente ir no culto de manhã, porque parece que o Senhor fala mais. O domingo rende. Mas é muito isso, é fruto mesmo da escola dominical, que é entrega, né? A gente se entregando mesmo pro Senhor. E quando a gente se dedica e faz aquilo que a gente ama, né? Com certeza a gente lança sementes e a gente vai colher isso no futuro. E Laís, queria que você falasse um pouquinho se teve algum desafio assim que você precisou vencer nessa caminhada com Cristo. Muitos, né? Porque na verdade a vida do crente não é fácil, né? Então são muitos desafios sempre, mas eu acredito que o maior desafio que eu vivenciei foi uma depressão. Assim que eu vivenciei o divórcio de uma forma muito trágica, muito dolorida, né? Porque teve adultério, o relacionamento era feliz e em determinado momento ele passou a ser tóxico, né? Então aconteceram muitas coisas nas quais eu me vi numa depressão, né? E aí nesse fundo do poço eu não comia, eu não conseguia tomar banho por vezes, eu ficava só na cama. E eu me lembro que na época quem me ajudou de fato foram até os meus antigos sogros, né? Porque eu não tive coragem de expor isso pra minha família, tudo que eu tava vivendo, né? E aí, quando terminou tudo isso,
dessa forma trágica, eu tava na cama, tava muito mal, ele já tinha saído de casa e eu lembro que eu não conseguia fazer as coisas, eu não conseguia cuidar de mim, assim, né? E eu me lembro uma vez que eu tava no chão da sala e eu tava chorando bastante. Meu filho na época tinha uns 3 aninhos, 3 para 4, e eu tava no chão da sala, eu tava chorando muito e eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, por favor, me tira, sabe, dessa circunstância, porque eu não tenho mais força. E o Senhor usou o Maxwell, porque ele acordou, foi até meu encontro na sala, me abraçou e falou assim, mãe, fica bem, porque Jesus está cuidando da gente e a gente vai ser feliz. Então hoje eu posso te dizer que eu sou feliz, sabe? Eu não tenho tudo ainda que o Senhor me prometeu, mas eu já tenho muito mais do que eu mereço. E é por isso que eu vivo dessa forma. Eu não sei viver de outro jeito, sabe? Porque eu sei de onde o Senhor já me tirou. Então é motivo demais já pra me entregar pro Senhor. É interessante que você falou, né, desse momento difícil que você viveu, e eu também passei por um divórcio, e eu lembro que teve uma noite que eu fiquei muito mal mesmo, assim. Então eu me vi muito, muito frágil, muito dependente ali, sabe, naquela cama, e eu orei, falei, Espírito Santo, me abraça, porque eu não dou conta de seguir sozinha. E eu recebi naquela noite um abraço do Espírito Santo que eu adormeci. E ali também foi minha virada de chave, do tipo, eu falei, não posso ficar jogada na cama, eu não posso seguir a minha vida dessa forma, não posso ficar assim, eu preciso seguir a minha vida, sabe? E é muito lindo como o Senhor, Ele age, como o Senhor, Ele cuida da gente, né? Entender que a gente não está sozinha é determinante para a gente poder encarar qualquer desafio. Né? E é muito surreal tudo isso, porque a gente quando nasce no Evangelho, né, a gente tem a oportunidade de ser discipulada. Nesse momento que a gente se vê no fundo do poço, a gente não se deslumbra para nada do que o mundo oferece. E esse é o privilégio que eu tenho, que você tem, e tantas mulheres dentro da igreja têm na hora de educar os nossos filhos. Porque nesse momento, e um dia esse momento chega para todo mundo de dificuldade, a gente sabe a quem recorrer, sabe? O mundo ele tá muito doente porque as pessoas não sabem a quem recorrer. E naquele momento que eu tava igual a você, sabe? No momento de maior dificuldade, eu sabia exatamente pra quem recorrer, assim. Por mais que eu estivesse sofrendo e estivesse pensando assim, meu Deus, acabou, porque eu projetei tudo pra esse momento. Família sempre foi o meu maior sonho. Então, eu sabia que só o Senhor podia resolver. Mesmo que eu não tivesse força, e muitas vezes as palavras não saíam, as minhas orações eram só na mente, eu sabia que só o Senhor podia resolver o meu problema. As nossas forças, elas se vão, assim, mas o Senhor entra com a provisão, com a fortaleza dele, de uma forma tão especial e tão linda, que constrange a gente, sabe? O amor de Deus, ele constrange a gente de uma tal forma que a gente não consegue explicar e expressar realmente, sabe? Eu acho que a nossa vida totalmente entregue é uma oportunidade que a gente tem de realmente reconhecer que o Senhor é soberano. Verdade. E a sua família, como que te ajudou nesse processo? Então, como eles não sabiam, né? Na verdade, eles não sabiam, porque eu não quis, eu sempre fui muito reservada, então eu não quis compartilhar pra todo mundo tudo aquilo que eu tava vivendo. E até hoje, muitas pessoas nem têm dimensão de tudo aquilo que eu vivi, entendeu? Porque eu acho que a gente não precisa se justificar, a gente não precisa contar pros 4 ventos a nossa versão. Eu acho que quem nos justifica é o Senhor, né? E Ele se encarrega de colocar as coisas no tempo e de mostrar as coisas de fato como são. Então, eu não me expus, né? E aí, quando eu compartilhei isso pra minha mãe, ela queria que eu saísse imediatamente da casa que eu morava, né? Eu falava, não, mãe, eu não vou sair assim. Eu não vou sair assim porque eu tenho o Maxwell. E eu não vou tirar ele de casa dessa forma. Então, na ocasião, eu fiquei procurando uma casa para poder ir, né, com o Max. E a minha mãe, meu padrasto e a minha família me apoiou. E aí eu tive o amparo deles, graças a Deus. E como foi para você agora estudar psicologia? O que te levou Menina, mulher de Deus, olha, eu vou falar de crise de identidade, depressão, crise de ansiedade, baixa autoestima, né? Me ver fazendo psicologia, eu falo assim, gente, só o Senhor pode fazer isso, sabe?
E isso me mostra, e mostra pra vocês que estão ouvindo isso, pelo amor de Deus, no lugar que Satanás mais te bombardear, no lugar que ele mais disser que você não é capaz, de que você não é boa, de que não tem jeito pra você, é exatamente nessa área que o Senhor vai te levantar, vai te forjar, vai te dar uma identidade, um destino. O seu propósito tá ligado diretamente a isso. E aí foi nesse momento que eu falei que tem 1 ano e meio, na verdade, que eu... 1 ano e meio não, vai fazer... já tem 1 ano e meio já que eu tô cursando o curso. E nesse momento, nesse turbilhão de coisas, logo depois que eu me separei, um tempo depois, eu também ingressei num namoro, né? E aí, então o namoro também, de alguma forma, no final, ele também já estava doentio. E aí eu não vou agregar todo esse caos de relacionamento às pessoas, porque de fato eu não sabia quem eu era, né? E esse é o grande vilão da história, quando a gente não sabe quem a gente é. A gente se permite a aceitar qualquer coisa, a gente se permite a compactuar com qualquer coisa. E não que eles sejam ruins, mas eu sei que o Senhor tinha mais pra mim, né? E aí, nesse contexto todo, eu fui num encontro de mulheres. E recomendo, vão ao encontro de mulheres, porque quando mulher tá junto é poderoso. E aí eu fui no encontro de mulheres, e aí num determinado momento desse encontro de mulheres, teve uma palestra sobre identidade, sobre um detox mesmo, espiritual, né? E aí eu tava lá naquele momento, e aí recebi o Espírito Santo, né, de uma forma, caí, só pra quem realmente é do Espírito vai conseguir discernir tudo isso que eu tô falando, né? E aí eu tava lá quietinho, o Espírito Santo veio ministrando muito no meu coração, dizendo assim: filha, hoje eu tô te tirando da escuridão e vou te levar para um lugar de direcionamento de mulheres. E eu falei assim: Senhor, mas o quê? Mas como? E aí o Senhor falava assim: você vai cuidar de emoções. Eu falava assim: Senhor, mas eu não tô dando conta nem das minhas. Não tô dando conta nem das minhas. A gente se acha incapaz, né? E eu falava assim: Senhor, mas logo eu, né, nesse conflito todo, me achando sem credibilidade, né, na verdade, nessa confusão toda que eu tava vivendo. E aí o Senhor, eu falei, aí na época eu tava sendo cuidada nesse encontro por uma psicanalista. Ela tava me acompanhando. E aí eu, né, perguntando pro Senhor, porque a gente quer saber tudo, é verdade essa. E eu falando pro Senhor: Senhor, eu faço psicanálise, né? E aí o Senhor falou que não. E aí depois de um tempo eu falei assim: mas ajudar mulheres como, né? E aí num determinado momento, eu lembro que na época eu fazia sobrancelha, né? E eu já fiz muitos cursos. E esse é o problema quando a gente não sabe a que a gente foi chamada. Porque eu já fiz, olha, curso de maquiagem, curso de sobrancelha, curso de cílios, uma faculdade de administração. Escuta essa. E aí eu fazia tudo sem saber se realmente eu queria. Né? Fui fazendo tudo, porque na verdade eu não sabia pra que eu fui chamada, então eu fui testando tudo que era pra testar. E aí eu fui nessa minha amiga que eu fazia sobrancelha, não sei por qual motivo, isso depois desse encontro. E aí eu fui lá, e aí eu tava conversando com ela, e ela falou assim pra mim: amiga, volta a fazer sobrancelha aqui, poxa, você tem cliente aqui, volta a fazer sobrancelha aqui. E ela tava atendendo uma cliente. E aí eu falei assim: poxa, amiga, não é isso que o Senhor me chamou, sabe? O Senhor me chamou pra cuidar de pessoas. Eu acredito, falei pra ela, eu acredito que seja uma faculdade de psicologia. E aí eu falei assim: nossa, amiga, mas eu me dei uma sondada, assim, é muito caro, não cabe no meu orçamento. E na época eu morava sozinha com o Maxwell ainda. E aí quando ela terminou de fazer a sobrancelha, a cliente que tava deitada sentou e falou assim: eu vou te ajudar a fazer essa faculdade. Ela tava com a blusa da Estácio. Sério? Sério. Meu Deus, eu não era nem pra eu ir lá, os cuidados de Deus, minha filha. E ela de fato me ajudou, porque foi ela que, né, claro, foi o Senhor que direcionou ela pra me ajudar. Eu consegui uma bolsa de 65%. Que maravilha! E eu tô cursando. Deus é fiel. Demais! Prometeu e cumpriu. Exatamente. Ele tem que mudar a provisão. Quando ele promete, ele garante. E quando a gente duvida, ele reafirma, só pra gente estar no centro da vontade dele. E depois ele te trouxe pra liderar mulheres. Meu Deus, outro privilégio. E quando me chamaram, falaram: era você. Eu tenho certeza.
Foi. Mas quando eu cheguei aqui, eu tava um caco, né? Eu ainda tava um caco. Mesmo em todo esse contexto, eu ainda tava muito mal, né? E aí eu cheguei no GC Pink. Inclusive, eu fui convidada por uma amiga, Rayane. Hoje ela tá lá em Maceió. Olha a semente que ela lançou. Ela nem fazia ideia de tudo que ia acontecer. Ela falou, vamos no Pink? Aí eu falei assim, vamos. Fui um dia, depois ela nunca mais veio. E eu nunca mais saí. E aí, na época, a Jéssica era minha líder, né? E aí... Jéssica maravilhosa. Maravilhosa. Em breve, convidada. Isso aí. E aí, eu fui, mas assim, eu não me conectava com as pessoas. Porque quando a gente tá muito adoecida, a gente se sente um peixinho fora d'água. A gente tenta se incluir, mas a gente não consegue se incluir. E aí, eu fui algumas vezes, mas eu não me conectava com as pessoas, eu ficava muito retraída. E aí, mas mesmo assim eu ia. Mesmo sem me sentir incluída, eu ia. E mesmo sem elas me convidarem, eu ia. Porque eu sabia que ali era o único lugar que poderia me tratar. Então, eu acho que as coisas têm que ser de forma intencional. E eu era intencional. Mesmo sem saber quando ia dar a solução pra minha vida, né? Mas é justamente sobre isso, assim. A gente precisa saber que a gente tem um problema e procurar como resolver o problema, sabe? Às vezes eu me acho muito fria em alguns pontos. Esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, porque as pessoas me contam às vezes algum problema e eu falo assim, tá, e aí? E aí, o que você vai fazer com isso? Aí eu falei, Jesus, eu preciso me policiar sobre isso, porque eu acho que eu já passei por tanta coisa, lógico que eu não passei por tudo, tem muita coisa ainda, né, que a gente vai passar no meio da nossa vida, mas pelas coisas que eu já passei, a pergunta do Senhor pra mim era sempre essa, e aí, o que você vai fazer com esse problema? E eu falava, então, tô com esse problema, e o Senhor falou, tem a igreja, tem o GC, tem as suas amigas que você pode recorrer. E eu falava, Senhor, não tô vendo solução. Mas o Senhor falava, insiste, eu insistia nisso. Então eu comecei a vir no GC também e foi aí que eu me conectei. Então o Senhor, ele é muito da nossa predisposição em fazer também, Exatamente. Em querer ser tratada, né? Uhum. Exatamente. E aí foi nesse contexto, né, que eu cheguei aqui e eu lembro, e essa frase fica muito guardada no meu coração, porque quando eu tava indo embora, ela olhou pra mim e falou assim, volta, porque o seu lugar é aqui. E realmente eu voltei e nunca mais saí. E aí, né, indo, e aí um determinado momento ela me chamou pra ajudar ela a cuidar da parte de lanche, porque eu amo a decoração, amo uma festa. Com um grampo e um guaraná eu faço uma festa. E aí eu comecei a ajudar ela nisso, né? Ajudando as meninas com a parte de lanche, né? Dos nossos encontros, né? Pra quem não sabe, GC é um grupo de mulheres, né? O Pink, né? É um grupo de mulheres que se reúnem pra ler a palavra, pra louvar. É um momento de comunhão, que você se conecta com pessoas alinhadas com o mesmo propósito que você. Em um determinado momento, ela falou assim pra mim, Laís, você vai ser a nova líder. E aí eu falei assim, eu? Calma aí. Mas foi ontem que eu cheguei aqui quebrada. Mas sem perceber, é no meio do processo que você começa a cuidar das pessoas, passa a não olhar mais os seus problemas com tanto foco e o Senhor vai te curando. Porque quando eu olhei, naquele momento que ela me fez essa pergunta, não, foi quase uma intimação, você vai ser a líder? E eu olhei pra tudo que eu já tinha vivido e se de fato me causava dor e eu não chorei. Então eu pensei, nossa, eu fui curada. E eu falei pra ela, tudo bem, eu vou aceitar. Eu nem pensei muito, sabe? Porque eu sei que quando o Senhor, ele chama a gente, ele não erra, ele não tá equivocado, porque ele não erra. É a gente que não sabe o poder das coisas que podem ser aperfeiçoadas através do nosso sim, né? E aí eu aceitei e depois de um tempo o Senhor levantou outras líderes maravilhosas, igual a Nick. Aí chegou pra mim e falou assim, vamos conversar? Aí eu falei, vamos tomar um café. E o café nunca saía. E até que ela falou assim, posso te ligar? Eu falei, ai meu Deus, pode me ligar. Tava demorando muito esse café. Demorando muito. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, não era só um café normal. E por isso que eu fugia tanto pra saber, não é só um café normal. Aí ela me ligou e falou, então, o Senhor já falou comigo e eu acredito que ele já tenha falado com você. E eu, então, você vai ser a nova líder. E eu falei, meu Deus!
Não quero não tenho condições, não tenho condições. E a gente foi conversando, e o Senhor foi trabalhando. Aí ela falou assim pra mim, olha, então você discute com Deus, porque ele falou que era você. Se você não quer que seja você, então vai falar com ele. Eu não vou me meter nisso. Também. E saiu, entendeu? Eu fiquei ali, eu falei, meu Deus, eu tenho que decidir. E eu digo pra você que realmente, quando você a sua predisposição em apostar em mim para poder assumir essa liderança, confesso que até hoje eu fico tremendo na base, mas como mudou a minha vida, sabe? Como me deu mais força para poder encarar, como a minha visão mudou, como eu cresci em tão pouco tempo, em tão poucos meses, né? Eu digo que ter esse encontro toda semana com mulheres, as conversas, a forma como você ajuda, como você ouve. Às vezes você só ouve e isso já é o bastante. Então, assim, o Senhor, ele realmente ele vai nos auxiliando, ele vai nos ajudando, a gente não está sozinho, né? Eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Dei uma de Moisés e falei, eu só vou se o Senhor for comigo. Ainda falei assim, e você também. E você também vai comigo. E ela veio, e assim, realmente, gente, é uma mulher líder de excelência, assim, eu acredito que o Senhor a chamou para fazer a diferença. E o que eu digo é, se permita, sabe? Se permita ser tratado pelo Senhor. Se permita ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque Ele tem todo o direcionamento na nossa vida, independente da situação, independente da área. Ele tem todo o direcionamento. A Bíblia é o nosso manual de vida. E a gente tem que se basear na Bíblia, na palavra, naquilo que o Senhor já liberou. Porque o que Ele já liberou já é realidade pra gente. A gente só precisa acessar, né? E me diz uma coisa, como é que é a Laís mamãe? Meu Deus, Laís mamãe. Eu falei aqui, né, que o meu maior sonho sempre foi família, né? Ter uma família. Eu acredito que isso venha muito... Eu sempre tive uma família de muitas mulheres, né? As mulheres eram a base da minha família e são até hoje. Então, eu sempre tive o sonho de ter uma família. E quando o Maxwell chegou, eu acho que eu nunca fui tão feliz, sabe? O Maxwell é a contemplação de que Deus estava comigo. Porque nesses momentos de dificuldade que eu passei, talvez se eu não tivesse o Maxwell, eu não teria aguentado. Eu, de fato, não teria aguentado. E aí tem muitas mães que falam assim, meu filho é meu ponto fraco. Não é não. Seu filho é seu ponto forte. Porque é o seu filho que te faz levantar, é o seu filho que te faz acreditar que os dias vão ser melhores. É o teu filho que te faz correr atrás, sabe? Cansada ou não, você levanta, você dá conta, você faz. E eu não tô aqui romantizando a vida da Mulher Maravilha, não. Mas assim, é eles que nos dão mais gás pra continuar, né? E o Maxwell, ele veio pra me fazer entender de que, de fato, Deus estava comigo, sabe? Porque, como eu não tive um pai presente, eu nunca tive uma referência masculina na minha criação. Claro, tive um padrasto, né? Tenho um pai, mas assim, eu nunca tive essa figura tão atrelada ao meu crescimento. Então, era muito difícil pra mim entender o quão Deus era pai. Porque eu sempre tive a visão de que Deus era soberano. Era o Deus, sabe? O Todo-Poderoso, que pode fazer tudo. Mas o pai, o acalento, sabe? Eu nunca tive. E aí, quando ele me deu o Maxwell, eu entendi que ele queria me mostrar que ele era pai, né? E o Maxwell, ele veio pra me fazer uma pessoa mais feliz. Veio e está aqui. Vem mais pra dar um abraço na sua mãe. Meu príncipe, senta aqui pra todo mundo te ver. Vem cá, fica aqui. Perto. O Max é esse presente que Deus me deu. Maravilhoso. E como as coisas, né, na verdade, são intencionais, né? Porque o nome do Max significa forte, fortaleza, correntes fortes, né? E eu entendo que o Max, ele realmente foi a minha fortaleza, é a minha fortaleza. E eu sou a mãe mais feliz do mundo por ter o Max. Porque o Max, gente, ele não é só meu filho, ele é meu filho, ele é meu amigo,
Ele é meu intercessor, porque ele ora por mim. Lindo. E ele é mais crente do que eu, porque ele não passa um dia sem fazer devocional, né, mano? Eu amo. Tá ensinando direitinho. Exatamente, tá vendo? Ele é maravilhoso e eu sou muito, muito, muito grata por ter o Maxwell. Como você se vê daqui a uns 10 anos, assim? Você consegue transicionar sua mente? Existe um desejo aí no coração? Olha, daqui 10 anos, eu sei que a gente faz muitos planos, né? Mas daqui 10 anos eu quero estar com a família que o Senhor já preparou comigo, sabe? Pra mim, sabe? Pra mim e pro Max. Porque a gente ora por isso, né, filho? A gente ora por essa pessoa que vai agregar na minha vida, vai agregar na vida do Max. Eu oro por esse filho que eu ainda vou gerar, porque eu sei que isso vai ser o cumprimento da minha promessa. E eu sei que eu vou estar... Isso não é pretensão, sabe? Mas eu sei que eu vou estar de frente de um exército de mulheres. Porque hoje eu tô lançando sementes, muitas sementes. E... Nossa, se despedir. Tchau, pessoal. Então eu sei que daqui 10 anos eu vou estar à frente de um exército de mulheres, sabe? Porque tudo que eu tô fazendo hoje é lançando sementes das quais o Senhor me confiou, sabe? Ele permitiu que eu estivesse vivendo esse momento e muitas vezes sem entender, muitas vezes duvidaram, sabe? Daquilo que eu carregava, muitas vezes me oprimiram e mesmo assim, todas as vezes que eu chegava em casa eu falava pro Senhor, Senhor, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas se o Senhor me escolheu, eu não vou abrir mão. Porque é um privilégio muito grande fazer parte disso, sabe? Eu entendo isso, que ele podia ter escolhido tantas pessoas, há tantas pessoas mais qualificadas, mas ele me escolheu, sabe? Que privilégio fazer parte disso. Então, eu sei que daqui a um tempo eu vou estar vendo mulheres posicionadas, ousadas, e tudo isso devido ao poder de escolha, sabe, Monique? O Senhor, ele nos dá livre-arbítrio. E as nossas escolhas, elas são poderosas. Porque lá atrás, eu poderia ter me deslumbrado com propostas, com convites, com lugares, com coisas. Mas eu escolhi me derramar aos pés do Senhor. E hoje eu tô vivendo isso. Porque pessoas disseram que eu era capaz, mesmo eu dizendo que não era. E eu escolhi acreditar naquilo que elas estavam falando, sabe? E é por isso que eu tô vivendo tudo isso. O Senhor, ele não escolhe os melhores, né? Ele escolhe os disponíveis, na verdade. Ele escolhe aquele que está mais próximo, aquele que quer estar mais próximo, aquele que deseja algo além do natural, entendeu? A gente está muito acostumado, eu digo que é um evangelho Nutella. Exatamente, gourmetizado. Gourmetizado, mas existem os princípios, e os princípios, eles precisam ser cumpridos. E o Senhor, ele ama aqueles que cumprem princípios. É a nossa base de vida, foi para isso que a gente escolheu viver, né? E é uma escolha muito, muito natural, muito por amor mesmo, não é forçado. Não, é uma escolha... Na verdade, é irresistível. É um Jesus irresistível que eu digo. Exato. Que eu sirvo, assim. Eu não sirvo a um Deus que está com um cajado o tempo inteiro para poder julgar a gente e tudo mais. E eu estou realmente ali com um pai, com um amigo, aquele que me ouve o tempo inteiro. E isso é tão bom, sabe? É tão bom você chegar e ver as misericórdias do Senhor todos os dias se renovando, a provisão vindo quando você menos espera, o Senhor falando e você discernindo aquilo que Ele está falando. Não tem preço melhor do que isso. Não tem preço, porque está disponível. E Ele fala, Ele faz e Ele cumpre. Não tem como ficar longe desse Jesus irresistível. O que te mantém, o que nos mantém na igreja desde criança, né? Eu não cresci num lar cristão, os meus pais, né, não são evangélicos, mas eu descobri o amor a Jesus muito cedo. Então, o que me manteve e o que me mantém na igreja até hoje não é um evangelho a um evangelho. É o amor que eu descobri, que eu tenho pelo Pai e que Ele tem por mim. Isso basta. Não importa as circunstâncias, dificuldades, não há nada que venha a ser maior do que isso.
que você experimente também esse Jesus, porque Jesus é para ser experimentado mesmo, isso. né? É para ser experimentado. É um encontro, né? Quando você de fato encontra, não tem como viver do mesmo jeito. Não tem. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta. Fique aí. Se você procura uma profissional para fazer suas unhas, não pule esse vídeo. A Letícia Tardelli Nail Design está com a agenda aberta para te receber. Unhas simples, banho de gel, unhas de fibra, decoração, spa dos pés e muito mais. Letícia Tardelli Nail Design, solução para sua rotina de autocuidado. Agende seu horário. Nada melhor que um brownie para adoçar o seu dia. E a Guios Brownie tem diversas opções dessa gostosura inglesa que conquistou o coração dos brasileiros. A produção artesanal tem se destacado na região pela cremosidade e qualidade. Acesse as redes sociais da Guios Brownie para conhecer todos os sabores disponíveis. Você vai se surpreender com a excelência desse pedacinho de felicidade. Estamos de volta com Laís Ósimo, maravilhosa. Vamos continuar aqui, Laís. Vou falar algumas palavrinhas para você. Eu queria que você dissesse o que representa para você em uma palavra, tá? Deus. Deus é pai. Família. Base. Fruto do Espírito. Amor. Igreja. Destino. E o Max. Minha melhor parte. Ah. Ele é a melhor parte, o maior comprovação de que Deus existe é gerar um filho. E aí, quando a gente ama um filho, a gente fica assim, nossa, se eu amo tanto essa pessoa, imagine o amor de Deus por mim, né? Então, Max é a minha melhor parte. Eu tenho certeza que você já foi muito edificado com esse programa. Eu espero que você compartilhe com outras pessoas. Mas a gente trouxe uma lembrancinha. Ai, que coisa da boa! Guios Brownie pra você. Maravilhosos! Muito obrigada! Que Deus abençoe vocês também. Queria agradecer a Simone da Guios Brownie por presentear as nossas convidadas com esses brownies deliciosos. A Letícia Tardelli também, que faz as minhas unhas. Muito obrigada pela parceria de vocês. E a gente fica por aqui, o nosso programa está terminando. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Isso aí. Mande para todas as pessoas que você conhecer que precisam ouvir esse testemunho edificante da Laís. Amém. Né? Muito obrigada pela sua presença. Amei tudo. Eu amei mais ainda fazer parte disso, sabe? Eu sei que Deus vai alcançar muitas pessoas através do seu sim, sabe? Porque quando a gente se coloca à disposição, o Senhor se encarrega de fazer todo o resto. Gente, um beijo, até semana que vem. Tchau.